começar a gravar. Pessoal, bom dia. Então, hoje é a nossa aula de revisão da prova, tá? Eu coloquei lá no AVA, na aula de hoje, todo o material que é para vocês estudarem para a prova. Daí, nas aulas anteriores, tem as aulas gravadas. E também no meu canal do YouTube, todas as aulas estão lá gravadas, tá? Deixa eu só ver aqui minhas anotações para eu passar para vocês. Semana que vem não tem aula, então, dia 1º começam as provas. Dia 1º de outubro e vai até 7 de outubro. Vocês voltarão a ter aula dia 8 de outubro. Então, sexta-feira, dia 8, vocês têm aula normal. Vocês têm uma semana para realizar as provas. Vocês que escolhem o dia que vocês querem fazer uma prova, outra. Olhem lá que tem tempo para fazer. Tá? Então, cuidado, às vezes o estudante, ontem até uma aluna comentou isso e foi bom. Pessoal, desculpem que eu estou com a minha rinite, olha, meu Deus, essa noite foi difícil de dormir. E eu não quero usar bombinha, para não viciar na bombinha, eu sofro. Então, assim, ó, eu fico lá fazendo exercício de respiração, eu estou até com dor de cabeça hoje. Então, assim, cuidado quando você abre a prova. Daí, de repente, você abre a prova, não termina e clica lá no botão terminar. Se acontecer alguma coisa com vocês em relação à minha prova, vocês não se desesperem. Vocês me passam um e-mail ou peçam para a Lina entrar, a Lina me avisa ou me passe um e-mail. Outra coisa, eu que postei a prova ela tem 10 questões, se eu não me engano, objetivas. A minha prova ela é reflexiva. Então, não é o que é psicologia, o que é isso. Não, ela é para vocês pensarem. Então, tomem cuidado. Às vezes, o estudante, como ele não tem esse exercício de reflexão, de pensamento, porque a psicologia ela é uma reflexão. Tá? Então, por isso que muita gente, às vezes, não dá conta do curso. Porque onde é que está a resposta disso? Só lá lá nos bonecos lá do Alex, que tem as respostas. Né? Lá tem. Ô, disciplina horrorosa! Eu fui tão mal nessa disciplina. Eu passei, porque eu ajudava o professor no laboratório a dessecar ossos humanos. Eu ficava sempre de castigo, porque eu ia muito mal nessa matéria. Né? E nós aprontávamos ainda no laboratório. Né? Uma vez nos botamos roupa nos bonecos. Eu era de menor, né? Entrei na faculdade de menor, a minha mãe teve que ir lá assinar o papel. Então, né, a gente aprontava com aqueles bonecos. Né? Tinha que, né, dar risada, porque aquele laboratório cheio de gente deitada, né? Laboratório lá da Univale, né? Então, e naquela época era pequeno ainda, né? Agora a Univale se transformou, né, numa coisa gigantesca. Bom, pessoal, então, se vocês forem... eu tinha 2 respostas iguais, por exemplo. É bem isso, hein? A gente aprontava. Minha turma era terrível. Foi a primeira turma de psicologia da Univale, né? A gente estava no trabalho. Eu falo que de vez em quando eu pago, né, o que eu fiz. Então, a questão é, se você vê lá, a professora tinha 2 questões iguais, pode ter, porque eu tenho que ir lá, cola, recorta, eu levo horas para postar aquela prova. Então, pode ter, não faz mal, responda. Professora tinha 2 respostas iguais, não faz mal, responda. Na próxima aula, que vai ser dia 14 de
de outubro, eu vou ler a prova com vocês. Eu vou ler aqui na live, eu vou ler a prova. Se tiver alguma questão errada, alguma coisa que eu fiz errado, alguma besteira, eu sempre dou um ponto, a gente conserta a situação. Outra coisa, fui mal na prova. Tem muito disso no primeiro período, no segundo período. Às vezes o acadêmico ele não vai bem nas provas. Aí ele já quer desistir. Não. Não. Se alguém aqui for mal na minha prova, nós vamos conversar. Tá? Eu vou ver o que aconteceu, se a culpa foi minha, se a culpa foi do aluno. Então, não se desesperem, tá bom? Eu já aviso tudo antes, porque eu já sei como é que funciona. Daí já liga para a assessoria pedagógica, porque eu fui mal na prova. Daí começa a assessoria pedagógica, começa a encher a gente, olha, sabe? Então, assim, não se preocupem, tá? Eu tenho fama de ser muito mãezona de aluno, porque eu sempre procuro colaborar, ajudar. Se eu vejo que o aluno estuda, que ele se esforça, tá? Eu procuro colaborar com ele. Porque eu entendo que é muito difícil, o curso de psicologia não é fácil, gente. Não se iludam. Está caindo a cortina aqui. Então, às vezes, a gente se ilude. Então, vamos devagar. Tenham paciência, igual a disciplina com o professor Alex. Não é todo mundo que tem memória fotográfica. Eu não tenho memória fotográfica bem trabalhada. Então, quem não tem memória fotográfica para achar aqueles ossinhos, aquelas coisinhas, lá não é fácil, gente. Eu já passei por isso, que sofrimento. Ô, disciplina para mim difícil. E as outras eu ia bem, eu sempre fui bem, né? Em tudo eu fui bem. Bom, galera, aí a nota de vocês como que ficou? O trabalho, quem fez o trabalho tirou 1, né? Quem, porventura, não fez o trabalho por algum problema, a Lina pode escrever lá no grupo para me passarem um e-mail, para ver o que aconteceu, para se justificar, ver o que eu faço. Pode ser que algum acadêmico entrou depois, porque a Uniandrade aceitou matrícula até esses tempos aí, tá? E às vezes tem estudante que vem de outra, que estudante é assim, está revoltado em uma, vai para outra, daí faz essas coisas. Né? Bom, então vocês já têm um ponto. Quem fez, respondeu lá todas as perguntas de frequência, participou das lives, apresentou o trabalho, já tem um ponto. Então, vocês... espera aí. Eu estou olhando a turma errada. Tem alguma coisa que não... tá. Não, o trabalho de vocês era 2, não era 1. Agora eu olhei certo. Que tem as turmas antigas, eu faço sofrer mais. Eu faço eles fazerem mais trabalho, aqueles danadinhos. Então, você já tem 2. Quem participou das lives, respondeu as perguntas, está aqui, colabora, parará, já tem 1. Então, vocês já têm 3 pontos. A prova vale de 0 a 7. A média é 7. Tá? E eu avalio o aluno, o acadêmico, tá? Sempre. Ok? Em relação ao processo de avaliação, vocês têm algum comentário, pessoal? Alguém tem uma dúvida? Nenhuma? Não? O material está todo lá, tá? Então, eu vou repetir, escrevam isso. Se alguém for mal na minha prova, não esquenta a cabeça, tá bom? Daí a gente conversa, discute, vê o que faz e salva vidas.
E às vezes é o que eu falo, né? Às vezes, a primeira vez, os alunos, a primeira vez que às vezes eles vão fazer a minha prova, eles não se dão muito bem, mas na segunda eles já pegam. Tem alguns que já sacam a minha prova na primeira linha já, tá? Então, ela é uma prova reflexiva, ok? Tá bom? Então, agora eu vou fazer a revisão da seguinte forma: eu vou abrir uma aula, vou explicar. Daí, quem tiver dúvida, vai perguntar ao final, para não interromper, tá bom? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, o estudante pergunta uma coisa, não é? Pode perguntar, tá? Mas, às vezes, não tem muita relação com a matéria e atrapalha quem está lá naquele raciocínio, tá bom? Eu acho que vai ficar melhor assim. Vamos lá, que amanhã é longa. Vocês têm esse artigo aqui que eu passei bem lá no começo, tá? Que é a psicologia como uma ciência social. Tudo isso aí nós já discutimos na aula. O artigo eu sempre coloco para vocês para fundamentar, para vocês terem mais fundamentação, tá bom? Aí tem o artigo 3, que é que, na realidade, é um material, não sei se alguém olhou, é um resumo dos conteúdos que eu trabalhei. Daí eu achei bem bacana, eu achei na internet aquilo ali, eu pensei assim, ó, aquele material ali vai ajudar vocês. Tem lá o que é psicologia, qual é o papel da psicologia, bem sintetizado, assim, tipo um exercício. Eu achei aquele material ali para ajudar quem está com mais dificuldade, tá bom? Então, não é nem um artigo. E o outro... Ai, não sei por que ele faz isso. O outro são reflexões e uma análise da psicologia clínica, que nós discutimos bastante lá naquela aula onde eu trouxe o papel da psicologia na saúde e o papel da psicologia na área clínica. Tá? Então, esses aí eram os materiais mais densos. Toda aula tem um videozinho, é bom assistir, né, para ajudar vocês a entender isso. O que é psicologia, qual é o objetivo da psicologia, qual é o papel da psicologia, aonde a psicologia atua, as várias vertentes da psicologia. Então, é isso que vocês têm que ir construindo na cabecinha de vocês. Tá ok? Aí tem a aula que vai lá e derruba tudo que vocês já construíram. Amigas, não é? A barra é pesada, mas a gente chega lá. Aqui eu trago, né, questões dos filósofos e tal, mas isso eu não pergunto na prova, eu pergunto mais. Qual é o papel da psicologia? Qual é a definição da psicologia? É mais essas questões. Então, data, nomes de teórico, essas coisas eu não pergunto em prova. Mas vocês têm que saber, né? Para vocês saberem, né? Na vida de vocês. Eu preciso saber, quem foi o pai do behaviorismo, quem foi o pai da psicanálise, quem foi Piaget, mas isso a gente vai construindo aí no decorrer da vida.
E vocês vão ver que tem aula lá que eu fiz revisão, né? Como vocês estavam com dificuldades. Bom, o pressuposto histórico da psicologia. Então, a psicologia, ela tem o quê? Uma questão epistemológica. Uma coisa que vocês têm que aprender, é uma dica. Eu, inclusive, eu melhorei agora, eu estou escrevendo aí uns artigos, e eu melhorei na minha escrita, porque você tem que melhorar, né? Você quer publicar em revistas melhores, em periódicos, em revistas mais exigentes. Então, sempre, né? Sempre você vai aonde? Na epistemologia da palavra. Aliás, na etimologia da palavra, na origem dela. Depois, o que ela é, a definição. Que autores que trabalham aquele conteúdo. Aí você não se perde. Eu comecei a fazer esse exercício, tem me ajudado bastante. Então, o que é a epistemologia? É o conhecimento. O que é o pensamento? Ontem eu fui estudar um pouco sobre Lacan, que eu quero estudar um pouco sobre Lacan, eu achei uns vídeos bem interessantes explicando sobre inconsciente, até lembrei de vocês. Então, assim, o pensamento psicológico, a história da psicologia no Brasil. Aqui as bibliografias. Outro dia alguém perguntou para mim, professora, que livro que eu leio? Você pode ler livros lá na nossa biblioteca virtual, tem sobre a história da psicologia. Eu vejo que nesse momento é isso que vocês têm que estudar, a história da psicologia, a linha do tempo. Mas vamos devagar aí. Então, a psicologia, durante muitos e muitos anos, ela foi o quê? O estudo da alma. O estudo da alma. Aí nós tivemos aí, né? Da onde nasceu a psicologia? Da filosofia. Durante muitos e muitos anos, até os meados do século XIX, a psicologia, eu diria lá, o século XVII, XVIII, ela era o estudo da alma. Né? Platão e Aristóteles é que discutiam a questão da alma, do comportamento. Na Guerra Mundial, houve a necessidade de McDonald a trazer essa questão da ciência para o comportamento, até pela questão do recrutamento de pessoas para a guerra. Então, o que é a psicologia, colegas? É o estudo do comportamento, ela tem um caráter subjetivo e um caráter racional. Subjetivo são as diversas linguagens. O caráter racional é aquilo que é palpável, aquilo que eu pego, que eu vejo. Kate, né, traz aqui a antropologia, que estuda o quê? O que a antropologia estuda? Então, quais são as ciências que colaboram com a psicologia? A filosofia, a antropologia, a sociologia. Então, o campo, né, da psicologia, ela tem a questão acadêmica, a ciência e a profissão. A psicologia, as escolas psicológicas. Então, nós temos várias, o behaviorismo, a humanista, a psicanalíticas, as cognitivas. A questão aqui da filosofia, a sociologia e a medicina, porque a própria medicina ela surgiu da filosofia. A questão humana, científica. Então, tem muita coisa dentro da psicologia que nós não conseguimos comprovar, nós não conseguimos o quê? Cientificar. Por isso que existe essa parafernália aí de terapias alternativas.
O behaviorismo e a psicanálise foram e são os dois grandes braços da psicologia, que ajudaram a psicologia, que ajudaram a psicologia a meio que se desvincular da filosofia. Claro que não dá, aquilo que eu venho falando desde o começo. Nós precisamos fazer o quê? Pensar, refletir. Quem é que vai nos ajudar a pensar, a refletir? A filosofia. Aí nós tivemos aí o behaviorismo, que veio ajudar para que a psicologia se tornasse ciência. Porque onde é que está a alma? Onde é que está a alma? A questão aqui da psicanálise, Freud era médico e ele foi estudar o que? As doenças psicossomáticas, o inconsciente. O mito, o que é o mito? Aquilo que não é verdade, não é uma verdade, mas existe, não existe. Aí entra o que? A ciência, para transformar o senso comum, o mito, a arte, em ciência. E aqui há uma confusão, né, pessoal? Não é fácil. A religião, a filosofia e a psicologia. O que é a religião? É uma crença. O que é a filosofia? O pensamento, a reflexão. O que é a psicologia? É o estudo do comportamento, a psique, a subjetividade e a objetividade. Então, a subjetividade é tudo que está na minha memória, que está na minha vida. A objetividade é aquilo que eu consigo trazer para o concreto. Então, o mito não é uma verdade. Existe aqui o quê? Um distanciamento, um conhecimento. O homem, produtor de quê? De mitos, nós somos. Gente, a nossa imaginação ela é fértil. Nós interpretamos muitas vezes coisas que não são verdades. Aqui só um humorzinho aí. Então, o que é essa subjetividade? É o desenvolvimento, a experiência, a singularidade, o mundo interno, o mundo externo, porque a partir do momento que você fala, que você se expressa, que você se comunica, você está trazendo a sua subjetividade. Então, o papel da psicologia é o quê? Compreender essa totalidade da vida. O homem e suas facetas, o instrumento de transformação, o mito, a visão linear, e daí nós temos o quê, colegas? Os estereotipos, né? O modelo de psicólogo, o modelo disso, né? O modelo de pessoa. Como se tivesse algum modelo, né, pessoal? Então, nós vivemos entre a subjetividade e a objetividade. As novas linguagens, a alma, a psique. Existem ainda cientistas querendo comprovar a alma, a igreja comprova a existência da alma, as religiões comprovam. É a verdade universal, a compreensão do homem. E aqui um novo modelo dessas linguagens, que é o quê? A pluralidade, colegas, a diversidade. Quem diria a questão das etnias? Outro dia eu fui visitar uma escola da prefeitura há muito tempo, que eu não vi nenhum afrodescendente naquela escola e nem uma pessoa branca. Tudo pequenininho. Quer dizer, as etnias fazendo esse movimento. Já existem estudiosos dizendo
É que isso vai ter uma mutação, daqui a pouco não vai ter nem branco e nem afrodescendente. Então, as coisas estão em movimento, o homem é um ser em mudança, ele está sempre em construção. Então, por isso que a psicologia ela não cabe dentro de um quadradinho, como uma coisa determinista. A questão do natural, do social, da convivência, do autoconhecimento, do saber viver, sobreviver, as divergências. Olha, eu não assisto jornal, eu não ligo a televisão, faz muito tempo. De vez em quando eu ligo na música, né? Porque senão a minha televisão vai estragar. Eu comprei mesmo para dizer que eu tenho uma televisão, que acho que todo mundo tem, né? A gente tem que ter também. Mas eu gosto muito de assistir o YouTube. Então, por exemplo, uma entrevista, coisas diferentes, assuntos diferentes, porque daí você vai abrindo a tua cabeça aí. Essa questão da dificuldade de uma definição global. Então, a globalização, ela teve pontos positivos, mas ela também trouxe prejuízos emocionais para as pessoas. Aquelas pessoas muito inflexíveis. A necessidade de revisão, a importância da psicologia e das reflexões. Bom, pessoal, em relação a essa aula, o que vocês têm de dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão tudo com umas caras que, olha... Gente, já é quase sextou. Olha, eu trabalhei, hein? Gabi? Aluno fica assustado em época de prova. Ô, professora, é isso mesmo, nós estamos tudo assustados aí. Sério, Terezinha? Não, é porque é que junta tudo, né, professora? São várias disciplinas, então a gente fica um pouco assim, apreensivo. Não, com a sua matéria, acredito que, como a professora falou, é algo mais reflexível mesmo, é muito particular de cada um a interpretação, né, que a gente vai ter das questões, né, e a professora já disse que vai, de certa forma, vai respeitar também a gente, no sentido da gente, as dificuldades da gente, né, que a gente pode ter durante a avaliação, mas... Claro, vocês estão no primeiro e segundo período, nós não podemos massacrar. Aí a gente fez um trabalho, professora, de psicodrama, e isso que a professora fala, que nós somos um ser, que não somos acabados ainda, né? Aí eu vi essa frase no psicodrama, achei bem interessante, porque a professora também falou bastante do psicodrama para a gente, né? E aí foi bem joia fazer o trabalho, né? E fez essa questão da reflexão mesmo, que traz bastante coisa para a gente... Que bom, né, que estão falando do psicodrama agora nesse curso, porque antigamente não queriam falar. Não, a professora de Relações Humanas e Dinâmicas de Grupo a gente fez o trabalho na disciplina dela e foi bem joia. Foi Sim, bem que legal. Bom. Diz para ela que eu mandei agradecer. E aí a professora fala sempre que nós somos seres que estamos em construção, né? Não estamos acabados ainda, né? E então eu vi isso no psicodrama também, achei bem legal, que bateu com o que a professora falou, daí vai fechando, né? Eu não sei se foi vocês que me pediram para fazer uma entrevista sobre o psicodrama, Terezinha. Não, eu não sei, professora, agora que a professora falou, foi, Mas assim, quando vocês quiserem que eu vá falar alguma coisa sobre o psicodrama e tal, vocês me peçam, só que com um pouco... Como era semana de prova, eu tinha prazo para postar as provas, eu madruguei trabalhando, daí eu não pude ajudar vocês, mas eu mandei lá um material, né? A próxima vez a professora vai dar certo, daí a gente vai poder... Vocês me peçam, tem mais um grupo aí também que está
Não, mas esse está de mal comigo. Eu não ligo, eu faço um monte de live de graça. Eu até vou fazer uma semana que vem para o Super Cérebro, sabe? Eu não me importo disso. Eu colaboro, eu dou palestra para um monte de gente gratuita. Agora eu vou fazer um trabalho numa igreja, sobre os deficientes, porque as catequistas elas estão recebendo muitas crianças com deficiência e elas não sabem como lidar. Daí o padre pediu, eu vou, eu não me importo. Eu ganho, como diz a minha amiga, a gente já ganha para comer, né? Tem que ajudar a humanidade. Então a gente se vira, não. Só que às vezes, ontem queriam que eu gravasse um vídeo. Eu falei, gente, eu não estou nem. Eu estou acabada, a semana de prova a gente se acaba. Quer ver corrigir tudo e lançar tudo. Mas que bom, então, que vocês estão aí se interessando pelo psicodrama. A gente queria fazer entrevista, porque alguém perguntou sobre os trabalhos, né? Então, assim, na realidade, os trabalhos não tem nada específico. É claro que todos aqueles trabalhos que vocês apresentaram, que, aliás, eu até mandei para o professor Aisla e para o setor pedagógico, que eu achei excelente os trabalhos, né? Mandei lá um feedback, eu achei que foi muito bom, né? Da sala de vocês, foi excelente. Então, assim, de maneira geral, né? Mas não nada específico. Os trabalhos, eles ajudaram, principalmente a atuação do psicólogo, algumas abordagens que vocês trouxeram. Então, eles ajudam de maneira geral, mas não tem nenhum conteúdo específico. Mas já vai ajudar. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então, essa implicância que alguns cursos têm com o psicodrama, por quê? Eu vou explicar para vocês. Para você estudar psicodrama, você precisa acreditar em Deus, mas não é o Deus de igreja, não é esse Deus crucificado, é o Deus que existe dentro de ti. Então, tem muito... existe, não é que o psicodrama ele é místico, mas tem alguns teóricos que acham e tal. E outros criticam o psicodrama, toda abordagem, alguém mete o pau, né? Alguém critica. Então, o psicodrama também ele tem muita técnica, né? Ele tem muita técnica. Então, tem muita... Inclusive, eu ia sugerir para vocês, e eu acabei esquecendo, tem vários livros sobre psicodrama infantil. Só que, meu Deus, gente, eu estava assim, olha, respondendo os e-mails assim na tortura. Agora eu já estou mais tranquila, mas é uma tortura para nós. Então, tem lá o psicodrama infantil. Então, também tem alguns teóricos que criticam o psicodrama, porque o psicodrama ele é muito técnico. Alguns dizem que daí não tem a fundamentação teórica, mas você pode fazer uso das técnicas do psicodrama e trazer outra fundamentação teórica atrás, como eu sou, né, Melanie Klein, né, e tenho um pé aí na psicanálise, e trabalho com a psicologia comportamental, porque como eu trabalho com transtorno, principalmente os transtornos, às vezes você tem que fazer uso da TCC, né? da comportamental, porque você vai dar treino, não adianta, você vai treinar aquele cérebro. Como é que eu vou fazer reflexões, questionar uma pessoa que tem o cérebro que não funciona, que tem lá uma deficiência moderada para severo? É treinamento mesmo, não tem o que fazer, treinar. Fala, Paloma. Professora, encaixa, mas não encaixa no assunto. Eu estou com essa dúvida, já perguntei para o meu professor de um outro curso que eu faço. Transtorno não é o mesmo que deficiência, é? Não. Não? Não. Eu estou estudando para concurso e eu fiz uma questão que era assim,
não existe pessoas sem deficiências na turma especial. Existe pessoa sem deficiência porque existe pessoa com transtorno, não existe? Existe, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Eu posso ser deficiente e ter transtorno. E aí lá deu como a minha resposta errada. Mas é confusão de termos. A questão está errada. Isso que eu perguntei para o professor do cursinho. Eu falei, será que tinha como anular essa questão? Porque não faz sentido. Não faz. Assim, ó, tá tendo muita confusão entre doença mental, deficiência intelectual, transtornos, síndrome. Tá uma confusão. Então, o que eu sugiro para ti? Que você vai lá na etimologia da palavra. Então, você vai lá na etimologia. Aprenda a estudar comigo, viu, meninada? Eu vou aprendendo aqui de vez em quando. Eu também, né? Tem que estudar. Então, assim, a etimologia da palavra. Então, qual é a etimologia de síndrome? Qual é a etimologia de transtorno? Qual é a etimologia de deficiência? Aí você vai entender, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso ter um deficiente, como eu já tive vários, com esquizofrenia, com psicose. Sábado eu conheci. Ou eu posso ter em uma sala de turma especial alguém sem deficiência e só com um transtorno também. Tem. Por exemplo, alguém com dislexia em uma sala especial. Então, não é só o deficiente que usa a sala especial, né? Não, Exatamente. Eu posso ter um deficiente com uma dislexia, com uma descalculia. Não, psicose e esquizofrenia são diferentes, gente. Mas eu não vou explicar isso agora, tá? São duas coisas diferentes. Não, domingo eu estava num churrasco, eu olhando o rapaz. Eu falei, esse rapaz é esquizofrênico. Eu falei, meu Deus. Aí, daqui um pouco, ele sentou do meu lado e disse assim, sabia que eu sou esquizofrênico? Eu tenho laudo e tudo. Mas eu tinha certeza que ele era. Mas ele só tem esquizofrênico. Então, o que é esquizofrenia? É uma doença mental. Tá? Então, é interessante vocês já começarem a pegar um caderninho escrevendo. O que é doença mental, o que é deficiência intelectual, para vocês lá na frente entenderem isso. O que é transtorno? Quem fala bastante de transtorno é a Nádia Bossa. Nádia Bossa. Amados, eu tenho que andar com a aula. senão eu confundo vocês. Tá? Mas na próxima aula, vocês podem trazer a gente abre um espaçozinho para assuntos gerais, assim, de dúvidas que vocês têm, que eu vou ajudando vocês. Tá bom? Vão anotando ali. Tá? Mas tem criança... Muito obrigada, professora. Imagina. Desculpa atrapalhar, mas eu já gente... tinha... Oi? Desculpa atrapalhar, mas eu já tinha ido atrás dessa resposta e ninguém... Não, são coisas diferentes. Eles fazem... Gente, não, olha, dizer que autista é uma doença. Então, mas tem material lá atrás. Outra coisa que nós temos que olhar, quando você vai pesquisar, você tem que ver a data que aquilo lá foi escrito. Porque o autista era considerado uma doença há 5 anos atrás, por alguns estudiosos. Doença tem cura, transtorno não. A gente convive, né, com os transtornos aí. Aprende a ser transtornada. Vamos lá. Gente do céu, 10 horas. Bom, pessoal, esse slide é uma reflexão. Então, o que nós temos que pensar? O que é psicologia? O que a psicologia estuda? As abordagens. Aqui, ó.
A via ativa, os movimentos, os instintos, os hábitos, a vontade, a liberdade, as tendências, o inconsciente. Então, todas essas palavras aqui fazem parte do nosso dia a dia enquanto psicólogo. Quando nós vamos estudar alguém, ser terapeuta de alguém, você tem que avaliar isso. O prazer, a dor, a emoção, o sentimento, a paixão, o amor, o ódio, a sensação, a percepção, a imaginação, a memória. Então, a via ativa, o movimento, a via afetiva, as sensações, a via cognitiva, a inteligência. O que se refere à psicologia? Para que ela serve? O que ela ajuda, em que ela implica, qual é o objeto de estudo da psicologia, o comportamento, o conhecimento, as implicações, o que eu sei, o conhecimento, a justificativa, o cuidado, a ética, aonde nasceu a psicologia, na filosofia, na antologia, na epistemologia, o estudo do conhecimento, a lógica, a ética, a estética, os valores. Qual é o objeto de estudo? Então, esse slide, na realidade, ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo o quê? Uma reflexão. O que ela estuda? O que eu posso estudar? A vida, a inteligência, o inconsciente, a capacidade de pensar, as crenças, o ato de desejar, a formação de hábitos, a irracionalidade. Então, aqui, que mostra tudo o que a inteligência estuda, que é a vida mental, que é a nossa vida mental. As crenças, o desejo, a vida inteligente, a consciência, o aqui e agora, minha imaginação, a falta, os buracos, os vazios. Eu tenho sucesso na vida. As crenças são racionais? Nem sempre. O conhecimento é o objetivo? Nem sempre. De onde vem a consciência? Lá do cérebro, da memória, o nosso corpo. O que é a vida? São coisas para vocês pensarem. Por que somos capazes de pensar? Pensar algo que vem de fora, de dentro, da alma. Onde é que está a alma? A alma existe? Até agora ninguém conseguiu comprovar, a ciência não comprovou. Aqui a questão do desenho do corpo e da alma, que é o comportamento, as paixões, a razão, a questão intelectiva, sensitiva, nutritiva. Então, a alma ninguém definiu. O animismo, a racionalidade, as nossas crenças, os mitos, aquilo que não é verdade. Os sábios, o Sócrates, Platão, a medicina, Hipócrates, que criou a medicina, a virtude em Sócrates, a questão da ética da vida, as ideias de Platão e Aristóteles, que trouxeram o quê? A fundamentação, eu diria assim, o primeiro passo para a psicologia. Os epicuristas, os estudiosos, os não crentes, os cristãos, o retorno de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho. Tanto que quando você estuda lá a filosofia, você vai estudar Platão, Aristóteles, a escolástica, a época escolástica de regras. E dentro do renascimento da filosofia, nós temos o racionalismo, aquilo que é real, concreto, o empirismo, aquilo que pode se transformar em ciência ou não, o idealismo, o ideal, o que eu sonho, o meu lado romântico,
os avanços da vida, da ciência. E aqui entra toda a influência da medicina, principalmente dentro da loucura, da psiquiatria, dos hospitais psiquiátricos, das doenças mentais. Alguns terapeutas aí trabalham com a hipnose. A psicanálise, a influência da psicanálise, da psicoterapia, da experimentação científica, da teoria da evolução, que o colega de vocês apresentou, né? Acho que foi na sala de vocês, A questão dos sentimentos, da existência, das mudanças econômicas e sociais que vão influenciar o nosso comportamento. Aqui nós temos as teorias mecanicistas. Isso aqui vocês vão estudar ao longo do curso, né? Então, isso aqui é mais para o conhecimento. As teorias funcionalistas, as românticas, as europeias, as socio-românticas brasileiras, aí que são as teorias. O Jung, né? E Tiner, o estruturalismo, que daí dá um passo lá para o behaviorismo, e aqui algumas escolas, né? Psicanálise, behaviorismo, que vocês já estudaram, apresentaram, a epistemologia genética, que entra aqui Piaget, as psicologias biológicas, as cognitivistas, que vão trabalhar mais com aprendizagem, a psicossociologia, que vai trabalhar com a psicologia social, comunitária. Aqui também, né, para vocês terem uma visão geral, só para vocês saberem que elas existem, vocês vão estudar lá na frente. As teorias Gestalt, humanista, fenomenologista, existencialista, psicanálise, as teorias sociais. Tá? A tendência para a integração em psicoterapia, os valores. A espiritualidade dentro da psicologia, ela está ligada ao comportamento, não é a coisa mística. O comportamento social, a tolerância, a integração mente-cérebro. E aqui alguns estudiosos também, isso aí é só mais para conhecimento, né? Eu não vou perguntar nada disso aí. A questão, né, do aluno, que ele precisa ter um perfil cultural, então você precisa ter uma visão cultural das coisas. A educação familiar, o plano científico, a questão culta, erudita, né, questão sofisticada, o domínio sobre a ciência psicológica. Então, nós temos que ter uma visão geral e uma visão micro. Um técnico em psicologia. O campo da psicologia é muito grande, vocês viram, muito disperso, a gente tem que se cuidar, senão a gente se perde, muito arbitrário, tem muita coisa aí fora que não é psicologia, ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu não vou perguntar nada de autor, das escolas em si, porque isso é só, vocês vão ver aí mais ao longo do curso. Vocês estão tendo aí, né, os professores estão trazendo algumas, vocês estão estudando e tudo mais. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá tranquilo? Então, tá bom, então vamos lá. Aula 3. Ah, tá. A aula 3 era sobre o trabalho do psicólogo na área da hospitalar, na área da saúde. Tá? E cadê você? Entrou outra tela, só um pouquinho. Não abriu.
que ele não quer reconhecer? Vamos ver se ele vai reconhecer agora. Agora deu. Então, aqui nós vimos sobre a psicologia e as psicologias, né? Então, a filosófica, a abordagem teórica, a visão de homem, os campos de atuação. Se vocês prestarem bem atenção, a nossa aula ela é repetitiva. Nós estamos o tempo inteiro falando o que é psicologia, qual é o papel da psicologia, qual é o objetivo da psicologia. Fica até cansativo, né, galera? Então, o campo de destaque, a psicologia clínica, não é institucional. A psicologia clínica, eu vou atuar como terapeuta. Eu posso estar em uma instituição e atuando como terapeuta. Tá? Aquela instituição me contratou como psicólogo clínico. Aqui a questão do encontro individual, do silêncio, da privacidade, do sigilo, da atenção exclusiva, é você e o paciente. Aí nós temos várias abordagens, ou o paciente vai tratar de um assunto emergente, fazer aquele contrato psicológico com o paciente, verificar se eu tenho que chamar a família, se é criança, se é adolescente. Eu posso trabalhar a curto, médio, a longo prazo. Às vezes o paciente nos procura para resolver um problema. Eu preciso viajar, eu tenho medo de avião. Então, você prepara ele para decolar, né? Mais nada. Aqui as questões mais profundas, a psicoterapia vinculada ao fazer do psicólogo clínico, a questão das instituições, como que elas trabalham, a tendência às consultas e consultórios isolado de equipe. É muito pouco ainda o psicólogo em unidades setoriais da saúde, como nós já discutimos, o contrato com a família, o contexto na hospitalização, a cientificação dessa prática do psicólogo em hospital, as intervenções, a diferença do seu papel, os problemas psicológicos. O psicólogo, às vezes, ele tem que tomar cuidado, principalmente quando nós trabalhamos em instituições muito carentes de tudo, você, às vezes, vira muito assistencialista. Visão mais holística do adoecimento. A diferença do profissional da saúde mental e do hospital, né, que você vai trabalhar mais com terapias breves, atendimentos breves. Você não vai entrar em nada de conteúdo muito profundo com esse doente, né, com esse paciente. O papel, o encaminhamento, as relações de poder, às vezes o hospital, eles são muito autoritários, né? Às vezes o psicólogo não tem muito espaço. Hoje o psicólogo, ele não vai aplicar teste dentro de um hospital, isso é mais na área clínica, consultório, nem todo psicólogo atua na área de aplicar testes. Eu, dependendo do teste, eu encaminho, né? Eu encaminho para uma pessoa que tem mais capacidade do que eu, quando é necessário, né? A aplicação de algum teste. Às vezes, você, dentro de uma instituição, você não é clínico, você é um psicólogo institucional, você acaba não dando conta dos teus projetos, das tuas metas, porque você acaba apagando incêndio. Tá?
E aqui você tem que pensar em quê? No bem-estar desse paciente. Então, se a cama está limpa, o quarto está arejado. Eu lembro, né, às vezes a comida, o paciente, né, às vezes você vai lá conversar com o paciente, ele começa a reclamar da comida, da enfermeira, que o médico foi grosso com ele, né, começa a se lamentar lá. E você tem que ter jogo de cintura, porque às vezes tem um fundo de verdade aí, né, pessoal? Em UTI, em pronto-socorro, em ambulatório, em clínica oncológica. Então, nós temos vários espaços aí na área da saúde. A inserção em uma instituição, como que você vai ser admitido, admitir outros pacientes, o microcosmo social, porque eles não ficam muito tempo lá, a família, o atendimento psicoterápico, ou você vai dar um atendimento psicoterápico breve, ou você vai fazer um papel de psicoeducação. Ele é muito ansioso, então você dá dicas de relaxamento, o que ele pode fazer para baixar a ansiedade. A grande rotatividade, como nós já discutimos, então, às vezes, você trabalhar com coisas muito profundas não vai dar certo. O tempo de ver o sujeito é impessoal, porque às vezes você não cria vínculo com aquele paciente. Você vai lá 2, 3 vezes no quarto dele e acabou. A urgência diante do desespero, às vezes uma notícia, um diagnóstico, amanhã você vai morrer. A questão da urgência, da pressa, da compreensão, da realidade. Eu já indiquei para vocês a doutora Filó. A doutora Filó, ela é uma médica cristã. Então, é interessante ver o trabalho que ela faz. Ela trabalha numa UTI de criança. É claro que ela é cristã, né? Mas tem algumas questões ali que ela dá umas dicas bem interessantes. O longo atendimento pré-cirúrgico, a sala de quimioterapia, os trabalhos intensivos, o preparar a família, a pessoa para a morte. É muito importante que a pessoa morra bem, que ela esteja bem. O psicólogo, ele entra no quarto, ele conversa, né, quando a pessoa ainda fala. A questão do estresse. Porque assim, né, pessoal? Eu já tive amigas que foram extrair um dente e morreram. Então, a gente não sabe. O efeito do atendimento, se a pessoa tem pânico. Tem gente que tem pânico para ir ao dentista, para ir ao médico, para tomar uma vacina. O momento crítico da doença, possibilidade de morte, a intervenção focada, o aspecto preventivo, o adoecimento, a internação, a hospitalização. Então, tudo isso o psicólogo acompanha, para que esse paciente tenha um atendimento decente. Então, táticas, validação das emoções, a organização, o próprio espaço. Às vezes, você tem que trocar o paciente daquele quarto. Então, entender essa instituição, esse espaço que você ocupa nessa instituição, essa temporalidade, essa urgência, trabalhar com a equipe, com a família, com o paciente. Você vai trabalhar aí no nível psicoprofilático, que é bem rápido, tipo dar uma aspirina, né, o exemplo. Ou você vai trabalhar de uma maneira educativa, ou você já vai iniciar uma terapia e encaminhar ele para o terapeuta. O vínculo entre o paciente
o preparo de uma situação, a prevenção, o retorno à situação. Eu tive uma paciente que eu acompanhei, ela era minha paciente. E ela foi internada e ela morreu. Isso faz muito tempo. Ela tinha um casamento, acho que de 30 anos, se eu não me engano, E o marido se envolveu, né, com a secretária, aquelas histórias, né? E ela ficou com depressão profunda. Daí nós tivemos que interná-la. E ela não comia mais, né? Ela quis morrer mesmo. Né? Então, eu ia no hospital atendê-la. Né? E, infelizmente, nós não conseguimos, né, reverter o quadro. A questão da psicoprofilaxia, então, são cirurgias, procedimentos, então, são coisas rápidas, você tem que ir lá dar o apoio, ou às vezes invasivos, vai tirar um seio, né, alguma coisa. O psicopedagógico, a questão educativa. Aí aqui já é o processo de terapia, você pode começar a terapia lá no hospital, desde que ele vá para o terapeuta. A humanização, trabalhar os grupos de morte, de morrer, os casos, a questão sobre a sexualidade, a violência. Os hospitais têm recebido muito nessa questão da violência. O foco no adoecimento, no atendimento, né, na saúde, na demanda. O atendimento, aqui a ideia de potencializar a vida. A questão aqui da escuta, do ser. E aqui uma chargezinha. Alguém tem alguma dúvida dessa aula, gente? Não? Tá tudo certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. Tem mais duas. Essa aula ela vai trazer a definição do que é psicologia. Esse vai dar certo. Acho que não. Ah, não deu. Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá. Eu ia botar grande, mas aí eu perco o controle aqui. Então, o que é a psicologia? O estudo da alma, o estudo do comportamento. Nós vamos trabalhar com os sentimentos, pensamentos, razão, inconsciente. Então, se vocês prestarem atenção, pessoal, um slide interliga no outro. Se vocês lerem os artigos, um interliga no outro. O resumo que eu achei lá na internet, que eu achei bem bom para vocês lá. Qual é o papel do psicólogo? Da psicologia atuar no comportamento humano, as questões humanas, biológicas, sociais, a prevenção. Eu vou prevenir, eu vou trabalhar na educação, ou eu vou reeducar, eu vou retreinar aquela pessoa. A produção de bens, né? A questão econômica, social, que influencia a questão econômica, a consolidação dos processos sociais que vocês estão vendo lá em dinâmica de grupo, os processos mentais, o desenvolvimento experimental, cognitiva, personalidade, a questão de medir, os testes psicológicos, a psicometria. O que é a educação? É a questão atividades voluntárias, sistemáticas, que vão nos levar à aprendizagem e a uma conscientização crítica do conhecimento. A educação nós temos a formal
e a informal, aquela que você aprende no dia a dia, aquela que você vai lá e faz uma matrícula para um curso. Nós vamos aprender na família, na comunidade, no trabalho, na sociedade. O foco dos processos psicológicos, as atividades educativas, o estudo do desenvolvimento humano nas dimensões cognitivas, a inteligência, morais, afetivas, a socialização, o estudo do processo de aprendizagem, a avaliação dessa prática pedagógica. Aí aqui nós já estamos entrando aonde? No papel do psicólogo na educação, na escola. Ele vai trabalhar com a formação dos professores, com o trabalho das equipes, atender as famílias, encaminhar os estudantes, verificar, ele pode desenvolver vários projetos, dar suporte para que esse professor entenda sobre desenvolvimento infantil, sobre qual é o papel da escola, da ação pedagógica, do ensino, do processo da educação. E nós temos o que aqui? A diversidade escolar. Ninguém tem a mesma cor de calça. Qual é o papel da psicologia do desenvolvimento? É estudar o ser humano desde a concepção até a morte, nos aspectos físico, social e suas características. A questão do desenvolvimento das funções psicológicas desse homem, dessa espécie. Na aprendizagem, a criança, nós vamos nos apropriando de novos conteúdos, de novas experiências dentro do grupo social. Aqui a questão do complexo, do pensar, da sociedade, da criança. Aqui é uma questão histórica da aprendizagem, então, desde a Grécia, da Roma, nós não tínhamos aqui lá atrás a psicologia, então, isso aqui é mais para conhecimento. Nós tínhamos o quê? Quem ocupava o lugar da psicologia era a filosofia e a pedagogia, tinha a pedagogia da personalidade, a psicologia, pedagogia, mas olha o que eu fiz, apliquei na tecla errada. Ai, meu Deus. Tá? Então, tinha aí. A Idade Média, que a Idade Média discutia mais dentro da pedagogia mesmo. A religião, que discutia a questão do homem, os seus dogmas. Então, durante muito, muito tempo, quem explicava quem o homem era a religião. O advento do humanismo, dessa reforma de se pensar no homem. Aí aqui nós tivemos no século 17 e 20, o Ivan Pavlov, a experiência dos cães, Edmund Clark, Edward, que pesquisaram a questão da aprendizagem lá em 1930. Então, a aprendizagem, ela é o quê? Quando você muda o teu comportamento, você aprende. Senão você tem o quê? Um monte de informação lá no teu cérebro que não serve para nada. Aqui a criação dos laboratórios de Jung. Lá ele criou o primeiro manual de psicologia. O Jung criou o associacionismo, o nível de consciência, as operações mentais, a introspecção, a observação interna. Pavlov, a reflexologia, as experiências com cães. Eu acho que eu falei errado aqui, alguma coisa.
Não, acho que não. Ah, tá certo, era com cães. Eu já achei que eu estava trocando o cachorro com o rato, né? Aqui o Watson, a psicologia científica. Então, o Watson, o behaviorismo, é que transformou a psicologia em ciência. Que disse, epa, nós temos que ter coisas palpáveis, observáveis, senão a psicologia não ia se transformar em ciência. Então, ele desenvolveu a ciência experimental, o quê? A resposta e o estímulo. A Gestalt, que é a associação de percepções, vocês terão uma disciplina só para estudar a questão da Gestalt, do conjunto da totalidade. Aqui algumas figuras da Gestalt, tem várias lá na internet, que você olha para achar lá o que você está vendo, trabalhar a percepção. A questão de Freud, da psicanálise, o inconsciente, a zona do psiquismo, as pulsões de vida e de morte. Jean Piaget, que estudou a questão da interação entre o sujeito e o objeto, as diferentes respostas que nós temos no mesmo comportamento. Aqui eu deixei um filme, para quem quisesse assistir. Então, aqui, basicamente, nós estudamos a questão do papel da psicologia dentro do processo da educação, que é o quê? Processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Qual é o papel da psicologia e do psicólogo dentro da escola? É buscar o sucesso do processo de aprendizagem e de desenvolvimento desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente. Como que o psicólogo vai atuar numa escola? Ele vai atuar na totalidade, ele vai trabalhar com a gestão, com a formação dos professores, ele vai criar grupos de pais. A escola tem problema de indisciplina, então ele vai trabalhar nessa questão da indisciplina. A escola tem problema com professores, vai trabalhar com os professores. Mas ele precisa ter essa base. Vocês terão uma disciplina de psicologia do desenvolvimento e vocês terão uma disciplina de psicologia da aprendizagem. Porque os cursos de pedagogia, eles não dão tanta base assim. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Aqui, basicamente, deixa eu ver. Aqui é sobre as concepções, que eu já havia explicado para vocês. Daí eu achei melhor trazer esse resuminho aqui para vocês. Então, o que é a epistemologia? É o estudo do conhecimento. É a reflexão da natureza, do conhecimento. Origem da palavra epistemologia. Episteme, ciência, conhecimento, logos, discurso. E aqui as 3 concepções que eu havia explicado, eu não lembro qual aula, mas eu não tinha trazido os slides para vocês. Então, eu achei melhor reforçar. Nós temos a concepção ambientalista ou empirista. Quem estudou isso? Watson, Skinner e Pavlov. Que o homem nasce o quê? Uma tábua rasa. Que através do meio das experiências ele vai se desenvolvendo. E para Skinner, Pavlov, Watson, esse negócio de fantasia, de desejo, isso aí não existia para eles. Então, o processo do comportamento, que tudo pode ser modificado através do meio. E aqui nós temos a concepção
inatista ou racionalista. A evolução do homem lá, que o colega de vocês explicou bem lá. Aqui é ou a existência de Deus ou de Darwin. Entra a embriologia, a genética. O indivíduo nasce o ser pronto. E daí fazer o que com ele? Nada. É a música, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E aqui a concepção interacionista, que é a que nós trabalhamos hoje. Que o homem nasce o ser biológico e que ele vai se transformar através do meio, tá? Através do meio. Então, eu tenho aqui a interação do indivíduo com o meio, com o seu conhecimento, com os homens, com o sujeito, a questão da cultura, do conhecimento, as relações, as alterações desse sujeito, a transformação, a dialética. O que é a dialética? É o movimento, nós estamos sempre em movimento. E aqui, nessas teorias, nós tivemos Piaget e Vygotsky, com os grandes pensadores, e o próprio Freud, porque o Freud não negava o biológico, mas ele também não negava o meio. Aqui alguns teóricos que eu trouxe só para vocês terem curiosidade, aí, Carl Jung, Freud, William Johnson, Watson, Ivan, né? As carinhas deles aí. Outros teóricos que vocês vão estudar, tanto na psicologia do desenvolvimento quanto na psicologia da aprendizagem, é bom vocês já terem essa familiarização. Né? Às vezes, nós chegamos lá na psicologia do desenvolvimento, o estudante nunca ouviu falar, né, de Erik Erikson, nunca ouviu falar de Melanie Klein, de Anna Freud. Então, é bom já, né, pelo menos saber o nominho aí. O que nós precisamos trabalhar o tempo todo dentro da psicologia? Os aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem, afetiva, o emocional, o social, as relações, o biológico, a questão humana, cognitiva, a inteligência biológica, funcional, trabalhar a prevenção, a promoção da saúde. Aí nós temos aí o período formativo da psicologia, a psicobiologia, a psicologia da personalidade, o desenvolvimento cognitivo. E aqui as referências. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Não? Então é isso, vocês têm que entender, né? O que é psicologia, qual é o papel da psicologia, as diferentes vertentes dela, como que ela atua, o que é ciência. É isso aí, pessoal. Quem prestou bastante atenção, leu os slides, viu que um trouxe coisa repetida do outro. Eu até fiquei nesse conteúdo e não mudei até, para vocês irem mais devagar aí, né? Eu já acho que eu estava acelerando um pouco aí. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Então, assim, sucesso para vocês na prova, eu vou repetir. Se vocês tiverem qualquer problema, não se desesperem. Me procurem, leiam a prova com cuidado, né? Vocês já têm a manha, né, de prova online, então eu não vou ensinar o padre a rezar missa, né? Pessoal, eu vou parar a gravação aqui.